Show. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de avulsão, que é um trauma, que talvez seja o trauma pior que a gente tenha dentre as classificações de trauma dental-alveolar, mais presente em crianças, né, por vários motivos, principalmente pela atividade. Opa, está entrando a Fabiana aqui. É bom a Fabiana entrar, que é o tema dela de monografia. Só um momentinho. Caraca, esses cachorros aqui não param, impressionante. Eu tenho que ficar aqui no primeiro andar, que é onde o Wi-Fi pega melhor, fica do lado dos cachorros. Então, vamos lá. Bom, avulsão. Acontece mais em criança, porque criança recebe mais pancada, né? Criança está caindo toda hora. Além disso, o osso muito mais medular, dentes mais frágeis, né? Uma série de razões aí para acontecer mais a criançada aí, pelo menos até os 12 anos, mais ou menos, é a maior incidência. Então, a gente vai ver algumas coisas de avulsão que, apesar de não ser a nossa rotina, quem cuida de trauma dentário, que eu sempre falo, né, acaba se diferenciando um pouquinho aí, porque muita gente só sabe o que o leigo sabe, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui uma cartilha aqui da IADT, que é a Associação Americana de Traumatologia, internacional, na verdade, né? Que mostra aí as informações para o leigo. E quando a gente vai ver essas informações para o leigo, a gente conhece muito dentista que não sabe mesmo as informações do leigo, porque muitas vezes esse conteúdo de trauma não é muito visto na graduação, né? Mas como toda a minha pós-graduação foi na Estácio, e lá tem o projeto Trauma, isso foi muito forte lá. Então a gente ficou no projeto Trauma lá com a Abad, mais ou menos 3 a 4 anos, que foi muito vantajoso. Então, para a gente começar a falar aqui sobre a avulsão, a gente percebe aqui que em dentes descidos chega a 13% de todos os traumas de face, né? Os dentes permanentes, mais ou menos 16%. Mas aí trauma dente permanente, a gente coloca aí acidente automobilístico principalmente, né? Então esporte de contato, não é coisa do dia a dia. Já na dentição vencida é queda da própria altura, é brincadeira, uma série de coisas. Então o que acontece na avulsão é um impacto de alta intensidade que faz com que as fibras do ligamento periodontal elas se estiquem, né? Se elas só se esticam e não rompem, a gente pode ter outro tipo de trauma, como extrusão, luxação lateral. Agora, quando elas se rompem e o dente sai do alvéolo completamente, a gente está diante de uma avulsão, né? E a gente tem que ver o que a gente tem que saber a respeito de avulsão, porque um paciente que recebe um traumatismo dental-alveolar, provavelmente o primeiro contato dele vai ser num pronto-socorro, né, numa emergência. Dificilmente você vai receber um paciente no consultório com um trauma dental-alveolar. É imediato, né, recente. Então, geralmente a gente recebe esse paciente em um segundo momento, quando ele já veio de um pronto atendimento, né? E aí, se a gente não prestar atenção em muitas coisas, a gente pode acabar cometendo alguns erros que podem complicar um pouquinho o prognóstico. O que a gente vai ver aí que o prognóstico ele depende principalmente do que é feito no momento do trauma, né? No momento do trauma imediato ou até 1 hora após o trauma. Se as conduções
terapêuticas aí forem equivocadas nesse primeiro processo, aí a gente pode comprometer aí a viabilidade do dente, e aí um paciente aí de menos de 12 anos de idade tem que ficar o resto da vida aí sem um dente por causa de manobras equivocadas. Então é muito importante a gente saber o que fazer, tá, gente? Então, das injúrias orais totais, o trauma corresponde a quase 16%, a avulsão, desculpa. Geralmente, os incisivos centrais superiores são os dentes mais acometidos, né, porque é ali a porta de entrada, né, de pancada, é onde recebe toda a parte de trauma realmente. Só um momentinho. Vamos lá. Rara em dentes inferiores, porque os dentes, geralmente quando a pessoa recebe o trauma, ela tem a reação de fechar a boca, então os dentes superiores acabam protegendo os dentes inferiores. Geralmente acomete criança de 7 a 9 anos, tem mais atividade nessa idade. E quando a gente tem uma avulsão, a gente tem que perceber o trauma ali de uma forma geral, né? De uma forma mais ampla. Porque junto com a avulsão, a gente pode ter fraturas ósseas, a gente pode ter traumas nos dentes adjacentes, a gente pode ter laceração de tecido mole, né? Então, o atendimento aí da avulsão vai englobar também um pouquinho de uma área mais com uma visão cirúrgica aí, de sutura de tecido mole, de reposição de tábua óssea fraturada, uma série de coisas. Então, é sempre bom, por mais que nós sejamos endodontistas, a gente ampliar um pouquinho os nossos conceitos de conhecimento para que a gente possa fazer uma abordagem mais completa do caso, tá? Bom, como eu falei, o prognóstico da avulsão, ele está muito relacionado ao que é feito no local, né? As medidas tomadas imediatamente após o trauma. Isso é o mais preocupante, porque muitas vezes, na hora do susto, na hora do desespero lá, as pessoas ficam meio sem saber o que fazerem e aí as coisas se complicam um pouco. Então, quanto mais conhecimento, mais informação, mais fácil fica reagir, né, na hora do problema. E a gente tem que pensar o seguinte, que a melhor coisa que pode ser feita para uma avulsão é recolocar o dente no alvéolo o mais rápido possível, tá? A melhor coisa que pode ser feita, né? Não importa aí se vai colocar o dente na posição ideal, né? Se houve fratura óssea, se não houve, mas o mais importante é colocar o dente imediatamente após o trauma, tá? No caso de avulsão de dente descido, quando a gente pensa na recolocação do dente, estão me ouvindo bem, gente? Tentando minimizar aqui os efeitos dos latidos, mas agora acho que eu consegui um pouquinho. Quando a gente pensa em dente descido, né, a recolocação do dente no alvéolo, ela é mais complicada porque ela pode afetar o germe do permanente, né? Então, a reimplantação do dente ela tem que ser um pouquinho mais cautelosa. A gente vai ver isso aí direitinho, como é que a gente deve proceder. Bom, falta de informação, ela só existe porque realmente não se corre atrás dela, né? Porque a gente entrando aqui no site da IADT,
a gente percebe aqui uma cartilha bem básica, né, sobre os primeiros socorros em caso de avulsão. E no site a gente vê aqui que ela está em várias línguas, né, em vários idiomas. Então, você pode baixar essa cartilha aqui em vários idiomas, colocar na escola, colocar no posto de saúde, né, colocar em diversos locais para a gente entender o primeiro atendimento do trauma. Então, ela está bem exemplificada, bem ilustrada, de forma bem didática, de forma bem simples, né? Porque o primeiro atendimento realmente é o mais importante. E ainda tem aí o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, da IADT também, que tem ali toda a manipulação, tudo que a pessoa deve saber em relação ao trauma de forma geral, não só a avulsão, né? Então, com esse aplicativo ali, tem acesso a diversas informações, aí tem esquemas, vídeo, esquema didático, uma série de coisas. Então, informação realmente não falta. E aí, o que essas cartilhas da IADT, elas falam? Isso é para o leigo, né? Então, olha só o que o leigo tem de informação, o que o leigo sabe. Primeira coisa é manter o paciente calmo, né? Porque um paciente que não vai colaborar, isso é meio que básico, né? Um paciente que não colabora, a gente não consegue trabalhar. Procurar o dente, né? Onde ele está no chão, está preso na roupa da pessoa, se está dentro da boca. Procurar se a pessoa não deglutiu, é importante saber isso, né? Se a pessoa não broncoaspirou, também, né? Tem que saber como é que está o paciente. Mas a partir do momento que a gente procura o dente e encontra, né? A gente pega o dente pela coroa, e aí, no caso, o ideal, óbvio, é pegar com um pano, pegar com, né? Mas nem sempre isso vai ser possível, mas o ideal é pegar pela coroa e evitar tocar a raiz. Caso o dente esteja sujo, enxaguar por apenas 10 segundos em água gelada, né? E reposicionar o dente, né? Então, é só enxaguar o dente, a gente não passa nada no dente, né? E apenas 10 segundos, não é enxaguar muito, porque se a gente enxágua muito, a gente pode remover algumas fibras do ligamento periodontal e inviabilizar depois a reinserção dessas fibras no alvéolo, né? Então, já é uma informação aí que muita gente não sabe, né? Muitos profissionais não sabem. Depois que reposiciona o dente no alvéolo, pega um lenço, né, um pano, e morde, faz a oclusão para manter o dente em posição, né? Caso não, aí coloca aqui, número 5, caso não seja possível, armazene o dente em meio adequado. Quando é que não é possível, né? Ou quando o paciente realmente é muito pequenininho, a criança é muito pequena e não deixa, né? Ou então até mesmo quando há uma fratura óssea que impede a recolocação do dente de alguma maneira, né? Você coloca o dente não fica, ele cai. Ou então você não consegue recolocar, né? Por algum motivo, quando isso acontecer, a gente coloca o dente num frasco de leite ou de soro, são as soluções ideais, né? Leite geralmente é mais fácil porque está mais acessível, leite tem na escola, tem em casa, né? Caso não tenha nenhum meio de armazenagem desse tipo, pode colocar o dente na própria boca da criança, né? Pode ser até na boca do adulto mesmo, entre os molares, né? Sem morder o dente, óbvio, né? Entre os dentes e a bochecha, né? E levar o dente dentro da boca. A boca é o meio, né? É o habitat natural do dente. Evitar colocar em água, né? Porque a água não sustenta a vida celular ali do ligamento periodontal. E daí, procurar o atendimento de emergência o mais rápido possível. Então, isso é o que o leigo sabe, né? A partir do momento, né, que o leigo sabe disso, ele vai procurar um serviço de emergência. E aí, é com a gente, né? Já é com o profissional. E aí, o que a gente vai fazer em relação à avulsão vai depender de uma série de coisas, né? Vai depender, por exemplo,
do estágio de formação apical. Se esse ápice está aberto ou se esse ápice está fechado, né? O estágio de desenvolvimento, se a risogênese é completa ou se a risogênese é incompleta. Vai depender também das condições periodontais, né? Às vezes o paciente adulto sofreu uma avulsão, mas já era um dente e sofreu avulsão com o menor trauma possível, porque já era um dente que estava condenado periodontalmente. E às vezes você vai tentar reposicionar um dente avulsionado que foi uma avulsão quase espontânea, né? Então, as condições periodontais são importantes, né? Bom, partindo daí, vai se fazer um exame clínico, a gente vai ver um pouco sobre isso, exame radiográfico, teste de sensibilidade, depois do reposicionamento, né? Teste de sensibilidade, óbvio, que não vai ser feito na hora, vai ser feito depois. Você não vai fazer teste de sensibilidade na hora que você, num pronto atendimento, vai ser só para acompanhamento. E instruções ao paciente. Então, vamos lá. Então, vamos dividir aqui o procedimento, né, o que deve ser feito, pensando em dois casos. O dente com ápice fechado, risogênese completa, e o dente com ápice aberto, risogênese incompleta. Então, a gente tem duas situações. Nessas situações, a gente tem aí algumas outras situações. Tem casos que o paciente já vem com o dente reimplantado, ele mesmo colocou o dente em posição, ou então um parente colocou em posição, ou o paciente vem com o dente armazenado de alguma forma, né? Não na boca, mas armazenado. Esse armazenamento pode ser em meio seco ou meio úmido, né? Então, a gente já tem aí duas diferenças, dente na boca ou dente fora. Dente fora pode estar em meio seco ou meio úmido. E o tempo, né? O tempo, e aí o tempo talvez seja o mais difícil, né? Porque o prognóstico ele depende de apenas 1 hora. Você imagina o paciente chega num hospital de grande porte da rede pública, né? Tipo Souza Aguiar, no Miguel Couto, o tempo que ele vai esperar para ser atendido, mais o tempo que ele levou até chegar ao hospital, às vezes já passa dessa 1 hora. Por isso que é tão importante o posto de saúde, né, ter noção desse primeiro atendimento. Porque muitas vezes o primeiro local que o paciente vai é a UPA. E muitas vezes o primeiro atendimento na UPA, às vezes, não é feito, né? Então, 1 hora é bem importante. O tempo, né, de tratamento após o reimplante ou não é importantíssimo, porque 1 hora a mais, 1 hora a menos faz total diferença. O exame radiográfico que a gente vai fazer, o que a gente vai observar? Primeiro, a gente vai observar se não tem fragmento solto na radiografia, né? Depois, a gente vai, aqui, por exemplo, 2 incisivos centrais superiores avulsionados, a gente vai observar que a lâmina dura, como eu estou mostrando aqui, ela é íntegra, ó. Ela é bem íntegra aqui, ó. Né? Então, não houve fratura aparente aqui radiograficamente, né? A crista alveolar preservada, não há nenhum fragmento solto no alvéolo, né? Corpo estranho, alguma coisa. Então, a radiografia é essencial, né? Em casos de dentes descidos, a gente vê até qual é a relação do germe do permanente com o alvéolo do descido. Ver se o germe está muito alto, ver se o germe está muito baixo, né? Uma série de coisas. Então, fez a radiografia, né? Fez a radiografia, exame clínico, e aí a gente já pode começar a pensar em agir de acordo com o que a gente encontra de resultado. E aí, quando a gente pensa no tratamento, né, o tratamento, o meio que o dente foi armazenado e o tempo que o paciente levou para procurar o atendimento, ele vai ser fundamental
na viabilidade das células do ligamento. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se alguém falou alguma coisa. Ah, beleza. Tá. Então, o tempo ele vai estar de acordo exatamente com a viabilidade das células. Então, quando a gente pensa nas células de ligamento periodontal, elas vão ser importantíssimas para a reinserção do dente no alvéolo. O que torna as células do ligamento viáveis para isso? Né? Primeiro, o reimplante imediato. Então, o que eu falei ao início. Colocar o dente imediatamente após o trauma. Né? E se não for imediatamente, pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, tipo minutos. Né? Então, assim, é o tempo de lavar o dente ali, né? Acalmar a criança, acalmar o paciente, só colocar. Né? E aí a gente considera, se isso foi feito, né, a gente considera as células do ligamento viáveis. Agora, se não foi feito imediatamente, né, demorou pelo menos até 1 hora para o reposicionamento, para a recolocação, e até essa 1 hora o dente estava armazenado em meio úmido e de preferência adequado, a gente coloca aí o HBSS, que é a solução balanceada de Henck's, que seria o melhor meio de armazenamento possível para a viabilidade celular, nada mais é do que um meio de cultura, praticamente. Você pode mandar manipular isso. Tem o Viaspan também, que é mais difícil de encontrar, é um líquido que é usado para transplante de órgão, que também viabiliza a vida celular. Mas o mais comum, soro, leite e a saliva. Né? Então, são os meios aí adequados. A gente não consideraria a água um meio tão adequado assim. Tá? Então, a água já seria um meio não viável, mas ainda é melhor do que um meio seco. Né? Então, a gente tem uma segunda situação aqui, que o paciente armazenou o dente em meio seco, meio úmido, mas levou pelo menos 1 hora, até 1 hora, para recolocar, para procurar o atendimento. E tem aquele outro caso que o paciente trouxe o dente de qualquer maneira, seja seco ou em meio úmido, mais de 1 hora. Aí, sinceramente, já não faz mais diferença em que solução ele levou, né? Ele trouxe o dente. Tem algumas informações na literatura que a solução balanceada de Henck's ela poderia manter o dente aí viável, as células de ligamento periodontal, até 3 horas e tal, mas isso, a literatura não é muito forte nisso, não. Então, o órgão máximo aqui de informação é IADT, e a IADT fala que mesmo em solução balanceada de Henck's, passando de 1 hora, a gente considera as células do ligamento não viáveis. E aí isso vai ser fundamental, porque se as células do ligamento estão não viáveis, aí o tratamento muda completamente, né? A gente não tem nenhuma esperança de que esse dente vá permanecer na arcada sem uma possível anquilose e futura reabsorção. Ok? Então vamos lá. Vamos saber o que a gente vai fazer aqui, caso a gente tenha aqui um dente avulsionado com ápice fechado. Então, a gente tem um dente avulsionado com ápice fechado naquela situação que o paciente chegou com o dente já reimplantado. O dente já está na boca, né? Na posição. O próprio paciente colocou ou então o parente colocou. Deixa eu só responder aqui. A Fabiana está perguntando aqui se o ligamento não viável faz o tratamento fora ou dentro.
tanto faz, tá? Se for fazer o tratamento no alvéolo, tem que esperar pelo menos aí 7 a 10 dias para fazer o tratamento. E aí a gente tem algumas detalhezinhos aí que eu vou comentar, de não colocar grampo no dente, né? Colocar o grampo longe do dente traumatizado para não expulsar, né? Para não forçar o dente. Mas o primeiro atendimento, o primeiro acesso, o primeiro tratamento odontológico, vai fazer sessão única se não vai, né? Ele tem que ser antes da remoção da contenção, tá? Então, se as células não estão viáveis, você pode optar por fazer o dente na mão, a endo na mão e recolocar, mas se for recolocar para fazer a endo depois, esperar de 7 a 10 dias, antes da remover a contenção que vai acontecer depois de 15 dias. Tá? Então, o dente já veio reimplantado. Ele está na posição. Vai lavar com o spray da seringa tríplice mesmo, com água. Lavar com soro a região. Não é tirar o dente, tá, gente? É lavar a região só. E enxaguar com clorexidina. Lavar com clorexidina. Joga uma seringa ali. Não pede para o paciente bochechar. E o paciente bochechando, o dente pode sair do alvéolo. Então, lavar com clorexidina. Não remover o dente. De jeito nenhum. Se o dente, por acaso, estiver fora de posição, a gente só vai organizar ali e reposicionar. A gente não vai tirar o dente para limpar, nada disso. Tá? Se tiver laceração de tecido mole, a gente vai fazer a sutura e aí fazer a radiografia. Né? Então, a primeira coisa é lavar a área ali e suturar. Faz a radiografia. Né? Se tiver necessidade em fazer anestesia com dente já reimplantado, às vezes não tem, né? Mas às vezes você tem que reposicionar e tal, então até fazer mesmo a contenção gera uma pressão ali, faz anestesia de preferência troncular, né? No caso uma infraorbitária aí, para evitar um trauma ali na região, porque já está bastante traumatizado, então a dor vai ser um pouquinho maior. E aí existe uma dúvida que é bem pertinente, se nesse momento a gente usa vasoconstritor ou não, né? Porque fazendo vasoconstrição, você vai diminuir o suprimento sanguíneo ali, e como é que vai ser a inserção dessas fibras e a nutrição dessa reinserção do ligamento periodontal? Bom, a literatura não tem nada que diga diferença em relação a isso, tá? Então, fazer com vasoconstritor ou não, por enquanto, não tem nada que diga que interfere com a reinserção das fibras. Então, a gente opta por fazer com vaso, porque, primeiro, para diminuir a toxicidade do anestésico, né? E segundo, para dar um conforto ali maior em relação a sangramento, né? Para a gente poder trabalhar de forma melhor, visto que a gente vai trabalhar com resina, né? Então, na esplintagem. Então, a gente vai precisar do meio mais seco possível, né? Bom, anestesiou, a contenção, a gente já viu como é que faz na primeira aula de trauma. A contenção vai ser semi-rígida por 15 dias. Tá? O antibiótico sistêmico, ele deve ser feito, nesse caso, porque o dente já reimplantado, ele pode não ter sido limpo da melhor forma. Né? A gente não sabe onde o dente caiu, né? Como é que essa raiz está lá dentro. Então, nesse caso, vai se fazer um antibiótico, tá? E aí, a primeira escolha é a tetraciclina, tá bem? Como segunda escolha, a amoxicilina. A tetraciclina ela vai atuar melhor em relação à reinserção das fibras ali e evitar a infecção no ligamento periodontal. Depois da administração do antibiótico sistêmico, a gente vai conversar com o paciente sobre a validação da vacina antitetânica dele. Né? Se caso já tenha tomado a vacina, vê a necessidade de fazer uma dose apenas de manutenção, ou se não, procurar, né, o posto de saúde e ver como é que está a vacinação dele. Então, a antitetânica é fundamental.
Dá instruções ao paciente, essa instrução a gente vai ver ao final, como é que ela deve ser feita, né? E o tratamento odontológico, como eu falei, vai ser feito 7 a 10 dias depois, antes de remover a contenção, tá? E após a contenção, após a liberação do paciente, o acompanhamento, que também a gente vai conversar como é que vai ser feito o acompanhamento após a primeira consulta, tá? Então, o tratamento endodôntico, deixa eu ver aqui se alguém entrando. Não. O tratamento endodôntico vai ser feito porque a gente está falando de ápice fechado, tá? Então, sempre o tratamento vai ser feito, nesse caso. A gente tenta uma revascularização quando a gente tem o ápice aberto, tá? Um dente que já vem reimplantado com ápice fechado é 100% de chance de necrose. E aí o que a gente tem uma facilidade maior é da reinserção das fibras do ligamento periodontal e talvez não aconteça uma anquilose com futura reabsorção. Mas a necrose vai acontecer porque o ápice está fechado. Não tem como você ter reinserção do feixe vascular nervoso no forame, tá? Então, o tratamento odonto deve ser feito antes da remoção da contenção, porque o dente fica mais fixado, né? Ele fica mais fixado ali para a gente poder exercer o tratamento da melhor maneira. Tá? Se a gente fizer o tratamento odontico depois de remover a contenção, a manipulação do dente ali pode acarretar algum movimento ali que seja prejudicial. Então para lembrar para vocês, né, se o dente vier assim, ó, a gente fez a radiografia e está fora do alvéolo, a gente vai remover essa contenção aqui, que é uma cerclagem, né? Removeu com anestesia, aí tem que anestesiar mesmo até a parte gengival aqui, e reposicionar esse dente. É aquela história de mostrar o espelho para o paciente, ver se o posicionamento do dente é assim, ou então ver uma foto do paciente no celular, ver como é que é o dente do paciente. E aí reposicionou o dente no alvéolo da melhor maneira possível, né? Faz a contenção adequada. Essa aqui é uma contenção que foi feita no atendimento imediato, não é uma contenção adequada para o ligamento periodontal. Ainda mais porque o dente está fora de posição. A gente vê aqui a laminadura aqui, o dente fora da posição alveolar normal. Agora, outra situação, né? O dente veio em meio úmido ou até seco por menos de 1 hora, né? Então, a gente está atendendo o paciente até 1 hora do trauma, né? Já tem um prognóstico melhor até do que meio úmido por mais de 1 hora, tá? Então, o que a gente vai fazer diferente? A diferença pelo dente estar fora do alvéolo, o paciente trouxe o dente para a gente armazenado, a gente vai limpar a raiz do dente com soro corrente, então vai colocar o soro, vai deixar o soro, jogar o soro na raiz do dente, né? Limpar o forame apical também, né? Não esquecer de limpar o forame. Vai colocar o dente imerso no soro após a lavagem em soro corrente, aí vai mergulhar o dente no soro. E, enquanto isso, vai anestesiar o paciente. Anestesiou o paciente, tem que irrigar o alvéolo, né? Esse alvéolo pode estar com corpo estranho, provavelmente vai estar com algum tipo de contaminação, de sujeira, e com certeza vai estar com coágulo ali. Caso o paciente não tenha nenhum tipo de discrasia sanguínea, vai estar com coágulo, esse coágulo tem que ser removido. Porque é um coágulo. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Um coágulo. Tá. Que não é asséptico, é um coágulo contaminado. Então, esse coágulo tem que ser removido. Como é que a gente vai fazer a remoção desse coágulo? Irrigar com soro. Tá? Então, pegar uma seringa de 20 ml ali, que nem como a gente faz em exodontia, lava bem o alvéolo, e aí depois faz uma inspeção do alvéolo. Como é que é essa inspeção do alvéolo? Não é curetar o alvéolo, pelo amor de Deus. Ali tem fibras ainda viáveis. A inspeção do alvéolo é ver se o alvéolo está fraturado, ver se ele está íntegro, ver se tem alguma cortical que esteja levantada, fora de posição, se tem algum fragmento solto, ósseo, né?
é mais uma inspeção visual do que do que tocar e manipular o alvéolo, tá? A partir do momento que a gente removeu o coágulo, lavou o alvéolo, né, inspecionou e está tudo ok, a gente vai reposicionar o dente, pegando uma gaze pela coroa, né, reposicionar o dente de forma bem suave e não forçar o dente contra o alvéolo, porque a gente pode esmagar as fibras do ligamento, que estão na raiz e que estão ainda no alvéolo. Então, a gente tem que reposicionar de forma muito suave, né? Sem forçar contra as paredes do alvéolo. E aí, os procedimentos vão ser os mesmos, né, daqueles procedimentos do dente já reimplantado. Sutura de tecido mole. Por que a gente não vai suturar logo? Né? Porque a gente tem que reimplantar o dente o mais rápido possível. Então, deixa para suturar depois, né? A não ser que seja uma coisa fora do comum, uma sutura, um lábio muito cortado, mas a princípio, se a gente puder deixar para... Então, alguém suturar enquanto você está fazendo, porque assim, o tempo é muito importante. Essa 1 hora é muito importante, né? Então, se possível, deixar para suturar tecidos moles após a recolocação do dente. E aí, mesma coisa, né? Depois da recolocação, vai radiografar de novo, ver se o reposicionamento foi adequado, né? Ver se colocou o dente certo no alvéolo. A contenção, novamente, vai ser semi-rígida por 15 dias. O antibiótico sistêmico, né? E aí vai depender, ele não é necessário, né? Ele é opcional. Vai depender da parte sistêmica do paciente, vai depender de onde esse dente caiu, qual foi a história do trauma, né? Se o paciente é imunocomprometido, se o paciente é imunossuprimido, né? E aí a gente vai pensar se a administração do antibiótico vai ser necessária. O cara está perguntando se a gente vai manter o osso fraturado em posição. Vai, tá? Se por acaso a tábua óssea tiver dilatado e tiver acontecido aquela fratura em galho verde, a gente vai apenas reposicionar a fratura. A gente não vai remover o osso, não. E até mesmo se o osso tiver uma fratura completa, mas estiver preso ali em gengiva, deixa como está. Tá? É como se vai funcionar como um enxerto ali. Não remove fragmento ósseo, não. Só vai remover corpo estranho, tá? Se tiver alguma coisa que não seja osso. Ou então, se esse fragmento ósseo estiver fraturado e estiver dentro do alvéolo, impedindo a recolocação do alvéolo, aí você remove. Tá? Mas se ele estiver preso ao tecido mole, ou estiver preso ao próprio osso em uma fratura de galho verde, a gente só reposiciona a fratura. Tá? E aí, o que a gente falou lá na primeira aula de trauma. Se há fratura óssea, aí a contenção é rígida. Tá? E deixa de ser semi-rígida. Porque aí o pior trauma é que manda. E no caso, o pior trauma é a fratura óssea. Então aí a contenção é rígida. Tá bem? E aí, de novo, né? Avaliar a vacina antitetânica, dar instruções ao paciente e fazer o tratamento ortodôntico de 7 a 10 dias depois. Não tem nenhuma chance com o ápice fechado de acontecer uma revascularização espontânea, tá? Fisiológica. E o acompanhamento que a gente vai ver como é que se faz depois. Agora, se o dente se o paciente veio para a gente depois de 1 hora, no dia seguinte, ou então o acidente foi de manhã, o paciente só conseguiu ligar foi ao pronto-socorro, mas não se resolveu, e aí procurou você de noite. Então, passou 1 hora do trauma, e aí não importa mais se o dente veio armazenado meio úmido, meio seco, não importa mais como o dente está, né? Ele só tem que estar íntegro, né? Não pode estar com a raiz fraturada nem nada, o dente tem que estar íntegro. E aí, o prognóstico, como está escrito aqui, é bem pobre, né? O que significa isso? A gente tem que torcer, na verdade, para ter uma anquilose e depois, provavelmente, vai ter uma reabsorção por substituição externa, né? Tem que torcer para não ter uma infecção. Isso é o mais importante.
Então, se o paciente der sorte e a gente conduzir o caso de forma adequada, esse dente vai sofrer uma anquilose, uma reabsorção, e ao final da reabsorção vai ter osso ali, quase uma regeneração óssea guiada para a colocação de um futuro implante no momento adequado, né, relacionado à idade do paciente. Por quê? Porque passou uma hora, já teve necrose do ligamento periodontal, né? Tanto que está na raiz quanto que está lá no alvéolo, né? Então, o reposicionamento do dente, nesse caso, visa manutenção da estética, função, o paciente poder morder, não logo após, né, mas no futuro. E manter a estrutura óssea, manter um contorno ósseo, crista óssea, tecido mole, né, para depois a futura colocação de um implante. E aí trabalhar aí com estética rosa e trabalhar com osso, né, que é o mais importante. Como eu falei, espera-se anquilose e reabsorção. Em anquilose, no caso de criança, né, principalmente dente descido, a gente tem que perceber se não há uma infraoclusão depois de um certo tempo, tá? Por quê? Porque um dente anquilosado em criança pode comprometer o crescimento facial, o crescimento ósseo-facial, desenvolvimento estomatognático, né? Então, se o dente ficar em infraoclusão depois de muito tempo, aí tem que se pensar em outro tipo de tratamento, que seria, talvez, a remoção da coroa, o tratamento endodôntico e o sepultamento radicular, que a gente chama de decoronation. Tá? Então, se o dente está em infraoclusão... E tem outro tipo de tratamento também, que é o transplante dentário, o autotransplante. A gente vai ver no final da aula. Vou dar um exemplo, que é você remover um outro dente e colocar na posição do central, caso seja um incisivo central. É o autotransplante imediato. É um outro tipo de tratamento. Mas se o dente fica em infraoclusão, se ele fica travado, né, anquilosado, aí não tem como a gente manter esse dente da maneira que está. Nesse caso, a gente vai anestesiar o paciente, e aí de novo irrigar o alvéolo com soro, extensionar o alvéolo, reposicionar, tudo igual, né? O que vai mudar nesse caso, para o caso lá do reposicionamento antes de 1 hora, é que a contenção semirrígida vai ser por 30 dias, tá? Então, se passou 1 hora do trauma, a contenção vai ser semirrígida por 30 dias. No caso de avulsão, sem fratura óssea, tá? E aí, os mesmos passos, né? O antibiótico sistêmico vai ser avaliado a necessidade ou não, a vacina antitetânica tem que ser analisada, a instrução do paciente e acompanhamento. E aí tem uma informação que vocês estão vendo aqui, que para evitar a perda óssea acentuada ao redor do dente, né, aconselha-se o tratamento da superfície radicular com flúor a 2% por 20 minutos. Mas isso não é, na literatura, não é uma concordância. Existem controvérsias, né? Então, isso a IADT, ela não recomenda que seja feito isso, mas também não diz que causa prejuízo. Então, a gente tem trabalhos na literatura que mostram sucesso e trabalhos na literatura que mostram que não há diferença alguma. E, assim, não há trabalhos na literatura mostrando que isso faz mal, né, no reposicionamento. Então, fazer a aplicação do flúor ou não, né, não é uma recomendação. Isso ainda não tem respaldo científico para ser uma recomendação, tá? É só mais um procedimento. A gente vê aqui, geralmente, como é que o paciente chega, o paciente fica com uma sutura, aí
o ideal é remover a sutura para a gente poder fazer a inspeção adequada do alvéolo, né? Remove a sutura e também até mesmo para a recolocação adequada do dente, então remove a sutura. Faz aquela lavagem com soro, né? Para a remoção do coágulo. Lavagem com clorexidina, né? Sem paciente bochechar, porque a gente pode ter outros dentes traumatizados na região, uma série de coisas. Então, a remoção do coágulo, a gente vê aqui como é que é um coágulo contaminado, né? Imagina deixar esse coágulo ali dentro. Poderia causar algum tipo de infecção. Então, remove o coágulo, né? Depois de remover o coágulo, não precisa estimular sangramento, né? Com cureta, pelo contrário, a gente deve deixar o alvéolo mais intocado possível. Então, aqui é a irrigação, né, do alvéolo e depois o reposicionamento, segurando ali na coroa com a gaze e reposicionando o dente no alvéolo de forma mais suave possível, pensando em não comprimir essas fibras do alvéolo e as fibras que estariam, né? Aqui no caso já passou 1 hora. Então, essa compressão é basicamente para evitar uma anquilose aqui, uma reabsorção muito exagerada. A recolocação também deve ser suave, mas não pensando mais em fibra, pensando em evitar mais um trauma. Tá? Depois do dente recolocado ali, a esplintagem, como a gente já viu na aula de trauma que a gente já teve, né? Aquela história do dente traumatizado ser o último a ser recolocado na contenção, você ter pelo menos 2 dentes adjacentes ao dente do trauma para manter uma fixação melhor, né? E aí manter essa contenção por 30 dias. É a diferença aí de um dente que é reposicionado após 1 hora do trauma. Agora, a gente tem aqui a situação da avulsão de dentes com ápice aberto. Tá? E aí mudam algumas coisas, porque quando o dente está aberto, a gente tem uma maior probabilidade de revascularização pulpar. Tá? A gente tinha casos lá no Projeto Trauma de dentes com ápice aberto, de 5 anos de acompanhamento, dente totalmente vital, respondendo normalmente ao teste de sensibilidade. Então, com ápice aberto, muda completamente não, mudam alguns procedimentos do tratamento. Então, de novo, voltando naquela sequência, o paciente veio para a gente com o dente já reimplantado, mas pela idade do paciente ou pela radiografia, a gente percebe que é um dente com ápice aberto, né? Risogênese incompleta. Óbvio, né? Não vai extrair o dente, né? Como se não extraiu lá com o ápice fechado, também não vai extrair agora. Então, é basicamente o mesmo tratamento, tá? O mesmo tratamento de quando o dente estava com o ápice fechado. A diferença, tá? É que existe a possibilidade de revascularização pulpar. Então, a gente não vai fazer o tratamento ortodôntico. Tá? A diferença é basicamente essa. Quando o dente está com o ápice fechado, a gente vai fazer o tratamento ortodôntico aqui 7 a 10 dias depois. Com o ápice aberto, a gente não vai fazer isso. A gente vai dar a chance da revascularização pulpar. Tá? Então, a gente tem um jeito, né, da gente fazer esse acompanhamento, que eu vou mostrar para vocês ao final da aula como é que é. Então, a gente vai reposicionar e vai acompanhar esse dente radiograficamente e clinicamente, principalmente por teste de sensibilidade. Então, essa é a diferença básica. Né? Então, é colocar a contenção semirrígida também por 15 dias. Né? O antibiótico sistêmico aí também deve ser aplicado, porque o dente foi reimplantado, a gente não sabe como é que está esse coágulo lá, se ele está contaminado, se não está. Aí já não é uma opção. Aí realmente o antibiótico tem que ser utilizado. Né? A escolha de usar o antibiótico ou não é quando o dente não está reimplantado. Né? Quando a gente tem a chance de limpar o alvéolo e diminuir a chance de infecção. Aí a gente escolhe, vê como é que está o caso, né? Entre várias situações, a gente escolhe se vai fazer um antibiótico ou não. Mas o dente já reimplantado, a gente sempre vai fazer um antibiótico.
E aí, quando o dente vem armazenado em meio seco ou úmido, também não faz diferença, né? Por menos de 1 hora. Tá? Então, menos de 1 hora, a gente tem aquela viabilidade ou não das células, né? A gente também pode contar, né, com uma reinserção das fibras e uma revascularização pulpar. A gente vai limpar a raiz, né, e o forame apical da mesma maneira, como feito lá no ápice fechado. Observem bem, gente, que limpar a raiz é deixar o soro correr pela raiz, tá? A gente não deve esfregar a raiz com gaze, esfregar a raiz com lâmina de bisturi, nada disso. Tá bem? É só limpar em soro corrente. Nesse caso aí, com o ápice aberto, a gente vai mergulhar o dente em solução de tetraciclina. Tá? A gente vai mergulhar o dente em solução de tetraciclina e aqui está intracanal, mas não é. É imersão, mergulhar em tetraciclina. Tá bem? Aqui a gente não vai fazer nenhum procedimento intracanal nesse momento, só se depois esse dente se mostrar necrosado. Então, a tetraciclina ela vai atuar ali também, mergulhando o dente por 5 minutos. Tá? 5 minutos de tetraciclina. E a anestesia o paciente, vai irrigar o alvéolo de novo com soro, aquela mesma história, né? Reposicionar o dente suavemente, não forçar. Aí sim, porque a gente tem células do ligamento ali viáveis no alvéolo, elas não necrosaram, né? E aí, de novo, a contenção semi-rígida por 15 dias e avaliação das instruções ao paciente. E o objetivo aí é facilitar a revascularização pulpar. E aí, quando coloca aqui que o risco de infecção e reabsorção deve ser analisado, é a questão do antibiótico, né? Se vai ser prescrito ou não. Né? E ver também que condições aquele alvéolo estava ali, né? Se possibilita realmente um tratamento adequado, né? Como é que está a saúde do paciente geral, uma série de coisas. Então, aqui, já falando no dente, de novo, dente com ápice aberto, mas agora passou 1 hora, né, do trauma. Então, assim, por mais que o dente esteja com ápice aberto, já tem uma necrose do ligamento periodontal, né? Então, a inserção pode até haver uma revascularização pulpar, mas mesmo com a revascularização pulpar, pode haver uma reabsorção por substituição ou uma anquilose, né? Porque o ápice aberto, a relação do ápice aberto com a avulsão e com o reimplante é a revascularização pulpar. É a possibilidade da polpa se revascularizar. Agora, a raiz, a relação da raiz com o ligamento periodontal e com o osso permanece a mesma, né? Então, por mais que o dente esteja com o ápice aberto e haja uma revascularização pulpar, pode acontecer uma reabsorção por substituição proveniente de uma anquilose. E aí não tem muito jeito, tá? E aí, aquela velha história, se o dente anquilosar e ficar em infraoclusão por muito tempo, tem que se pensar em fazer algum tipo de procedimento para evitar aí a alteração do desenvolvimento facial. A gente vai limpar o dente com soro, né? Reposicionar o dente, e aí você pode aguardar mais ou menos ali uns 15 dias, que é o tempo da contenção, e fazer algum teste. Mas é muito difícil haver essa revascularização. Se após 15 dias o dente responder de forma negativa, e aí a gente faz o tratamento odontológico. Está escrito aqui que o tratamento deve ser feito a 7 a 10 dias. Isso, se na hora do trauma, se na hora do atendimento a gente perceber, por algum motivo,
que vai ser muito difícil a revascularização, como, por exemplo, o dente tem ápice aberto, mas aquele germezinho, aquele tecido ali do forame que fica preso foi embora, ou então ápice aberto, mas a abertura é muito pequenininha, não é aquele ápice grande. Então, se por algum motivo, né, a gente perceber que a revascularização não vai acontecer, aí a gente já faz o tratamento endodôntico. Isso aí vai depender de como é que vai estar o alvéolo, né, infecção, resposta do paciente, resposta imune, uma série de coisas. Mas já dizer que se o dente fica depois de uma hora sem nenhum tipo de substância ali de cuidado, dificilmente a revascularização vai acontecer, tá? Então aqui, aquela mesma história, né? A diferença aqui é que a contenção vai ser semi-rígida também por 30 dias, tá? Então, quando o dente tiver ápice aberto e passar mais de uma hora do trauma, contenção semi-rígida por 30 dias. E aí a coisa do flúor também pode ser feita, mas também é controverso, tá? A gente não tem ainda nada na literatura que sustente a utilização do flúor. Beleza? Bom, então a gente viu os procedimentos que devem ser realizados quando a gente recebe o paciente pós-trauma. E a gente viu o dente já reimplantado, a gente viu o dente que foi trazido em menos de uma hora, que foi trazido depois de uma hora. E a gente viu que alguns procedimentos são realizados ao redor disso tudo. Por exemplo, anestesia, né? Então, anestesia, como eu falei, deve ser troncular, né? Evitar uma anestesia infiltrativa, principalmente por desconforto do paciente, e com vasoconstrictor, que a literatura não mostra ainda a diferença em se usar vasoconstrictor e a relação com a inserção do ligamento periodontal ou revascularização. Então, para diminuir a toxicidade do anestésico e diminuir o sangramento para uma contenção melhor com vaso. O antibiótico tópico faz mais diferença, tá? Então, mergulhar o dente na tetraciclina, por exemplo, é mais interessante do que o paciente tomar amoxicilina. Aqui está escrito aminociclina ou doxaciclina porque é o que a IADT recomenda. Só que são antibióticos mais utilizados nos Estados Unidos, né? Então, para a gente aqui, a tetraciclina é a ideal, tá? E depois da tetraciclina, lavar colocar o dente imerso em soro por mais 5 minutos para poder remover aquele antibiótico que foi colocado ali. Em caso de paciente com menos de 12 anos de idade, né, por causa do permanente, a gente deve evitar usar a tetraciclina, tá? Se a gente está recolocando um dente permanente na região, ou então recolocando um tecido, tem um germe do permanente lá, em paciente com menos de 12 anos, a gente deve evitar a tetraciclina por causa do manchamento do dente. E aí a gente vai usar a amoxicilina, tá? Então, a gente pensa que em pacientes com até 12 anos, a gente usa a amox, e pacientes com mais de 12 anos, a gente usa a tetra, ok? Quais seriam as recomendações ao paciente, que a gente colocou aqui, né? Instruções ao paciente. Evitar esporte de contato, isso é óbvio. Dieta macia por 15 dias, não é líquida, né? Macia a gente coloca aí massa, macarrão, peixe, sopa, essas coisas. A escovação deve ser feita de forma suave e com cerda macia. E realizar o bochecho com clorexidina ou enxágue da região, né? Talvez o paciente enxaguar ali na primeira semana para evitar o bochecho, muita movimentação.
Na segunda semana já bochecho, né? Por 7 dias e talvez até estendendo por mais uma semana, 15 dias. Tá? Mas, a princípio, 7 dias está de bom tamanho. E ali, se for fazer só 7 dias, faz um enxágue 2, 3, 4 dias ali e lá para o quinto, sexto, sétimo dia faz o bochecho da clorexidina. Bom, caso, né, caso o ápice esteja fechado, a gente vai fazer o tratamento endodôntico. Esse tratamento não deve ser feito em sessão única, de preferência, tá? A gente deve deixar o hidróxido de cálcio por 30 dias dentro do canal. Então, a gente vai instrumentar o dente normalmente, irrigar lá com hipoclorito, irrigar com clorexidina, com soro ali neutralizando. E não fazer sessão única. Por quê? Porque a medicação intracanal ela vai atuar no ligamento periodontal, facilitando não que a gente vai extruir a medicação intracanal, não é isso. Mas quando a gente coloca a medicação intracanal no dente, ela vai atuar naquela bactéria ali que está dentro do dente e vai propiciar o reparo do ligamento, tá? Principalmente isso, facilitar o reparo do ligamento. Então, a gente vai deixar o hidróxido de cálcio por 30 dias e a gente já sabe, né? Se a gente vai deixar o hidróxido de cálcio por 30 dias, tem que ser em veículo oleoso. Porque em veículo aquoso, dura no máximo 7 dias, ali, 4 dias, a dissociação iônica. E em veículo viscoso, que é a glicerina, 21 dias, 15 dias. Então, em veículo oleoso, de preferência óleo de oliva, óleo ozonizado, óleo de girassol, tá? Ou então, usar a pasta triantibiótica. Ou então a pasta com corticoide antibiótico. A gente pode pegar aquela pasta triantibiótica que a gente conhece, da medicação intracanal, e colocar a pasta antibiótica por 15 dias. Mas isso a gente vai ver um pouco mais na parte de revascularização. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a pasta triantibiótica, que pode ter várias composições. Tem uma composição nos Estados Unidos, chama Q-Mix, tem uma que é feita no Brasil, né? Nos Estados Unidos é feita com doxacilina, aqui é feito com amoxa mais metronidazol, uma série de outras formulações. E aí evitar o contato com a câmara pulpar, né? Mas aí com o próprio hidróxido de cálcio também a gente já evitaria, para não ter um manchamento, tá? E aí essa pasta triantibiótica com corticoide também, e aí pode ser feito com a betametasona, dexametasona, a gente vai manipular essa pasta, também tem uma forma de se fazer, né? E vai colocar no canal por 15 dias. Depois disso, né? Depois dos 30 dias de hidróxido de cálcio ou dos 15 dias da pasta triantibiótica, a gente vai fazer a obturação do dente. Essa obturação, e aí também existe uma controvérsia, né? Ela deve-se evitar fazer com gutapercha. Por quê? Porque esse dente vai ser reabsorvido, né? Então, depois que houver a reabsorção, a gutapercha vai ficar ali. Então, você pode até fazer com guta, né? Mas aí depois vai ter que remover a guta que vai ficar lá dentro do osso, né? Mas, de preferência, se possível, fazer a obturação com cimento biocerâmico, preencher com MTA, preencher com biodentine, né? Preencher com cimento biocerâmico. E aí deixar sem gutapercha e conforme esse dente for sofrendo ali a reabsorção, o cimento vai sendo solubilizado e depois a gente tem o osso íntegro, sem nenhum corpo estranho dentro do osso, como a gutapercha, né? Facilitando aí o procedimento, tá? Em dentes descidos, a gente vai ficar trocando essa pasta de tempos em tempos, né? E se, em caso de polpa viva, só fazer o tratamento a partir do momento que a gente tiver a certeza da necrose pulpar, tá? Em dente descido, a gente, com o ápice aberto, a troca de pasta, né, ela vai ser feita até o momento que o ápice fechar. Quando o ápice fechar, a gente vai fazer a obturação
endodôntica. E aí pode ser obturação endodôntica convencional, caso esse dente tenha ficado menos de 1 hora fora do alvéolo, ou se o dente ficou mais de 1 hora fora do alvéolo, a gente vai fazer essa obturação normal aí com biodentine, né, ou então com MTA, que esse dente vai ser reabsorvido também. Tá? Em relação ao controle clínico e radiográfico, a primeira revisão com 30 dias, a não ser que você vá remover a contenção com 15, né, aí você vai ter o primeiro contato com o paciente após 15 dias para a remoção da contenção. Mas após a remoção da contenção, você tem que ver o paciente depois de 30 dias, 1 mês, depois 3 meses, depois 6 meses, depois 1 ano. Depois de 1 ano, o paciente não vou dizer que ele está de alta, né? Porque ele pode ter reabsorção por substituição em aquilose depois de 1 ano, né? Mas aí você pode combinar com o paciente de vê-lo a cada ano durante um período de 5 anos, né? Uma revisão assim. Mas é um paciente que, sinceramente, assim, um paciente não vai ter alta nunca, porque a absorção pode acontecer em qualquer momento da vida, né? Vai depender de uma série de coisas. O que nesse acompanhamento a gente considera favorável ou para revascularização ou para uma anquilose tardia, uma reabsorção tardia? O que a gente vê de bom, né, nesse acompanhamento? No caso do ápice fechado, a ausência de dor, né, a ausência de sinais e sintomas, inchaço, ausência de inflamação e infecção, vamos colocar assim. A mobilidade normal, né, aquela mobilidade fisiológica. Nesse caso, a gente pode fazer, aí sim, a percussão com cabo de espelho, né, para fazer a diferenciação de uma anquilose, daquele som metálico, né, ver se o dente realmente está anquilosado ou não. E aí a ausência desse som metálico é um bom sinal. E ao exame radiográfico, a ausência de reabsorção e a ausência de lesão perreticular com a lâmina dura normal, com espaço do ligamento periodontal preservado. Tá? Isso são bons sinais. Um ápice aberto, né? O que seria um bom acompanhamento? Bons sinais de resultado, de sucesso. Formação e desenvolvimento radicular, né? A gente acompanhar essa raiz se formando. Então, quer dizer que se ela está se formando, tem odontoblasto. Está formando dentina. Se tem odontoblasto, tem polpa. Então, houve revascularização, né? Então, se ela estivesse se formando perfeito, né? A luz do conduto inalterada, sem começar a ver calcificação, obliteração de canal, que a gente pode ter a formação radicular e depois uma calcificação do dente, que não é desejado. E aí, vamos supor que a gente esteja ali com 2/3 da raiz formada, mas está calcificando. Vai tratar para não calcificar? Claro que não. A gente vai deixar formar a raiz. Se calcificar, depois calcificou. A gente não vai interromper a formação radicular por causa de calcificação. Tá? E nem tentar fazer pulpotomia, deixando só o coto pulpar. Não vai interferir nessa polpa. Deixa o dente quieto para ele formando a raiz. E a ausência de infroclusão, que também vai demonstrar que não tem anquilose. Tá? Então, são bons sinais, aí, sintomas, né, no acompanhamento. Bom, pensando assim, em avulsão, né, o que se espera de melhora no procedimento, no diagnóstico, no tratamento, né, no prognóstico? Quais são as perspectivas futuras? Primeiro, uma melhor manejo e manutenção do ligamento periodontal, né? A gente saber, de repente, uma solução melhor para irrigar o alvéolo, né? Para o acondicionamento ali da raiz, né? Se tem essa dúvida, por exemplo, de colocação do flúor ou a não colocação do flúor, o Endogain, que é uma matriz proteína do esmalte, é uma substância que está sendo estudada e tem bons resultados, né? Não tem uma casuística ainda para dizer que ela deve ser empregada, mas o Endogain é uma boa perspectiva, né? A gente imagina que a IADT ela fez esse protocolo, esse guia, e aí sim a gente coloca um protocolo
né? A gente, em endodontia, eu, pelo menos, não gosto muito da palavra protocolo, mas aí, no caso de avulsão, é sim protocolo, né? Porque se a gente foge disso, a gente pode... aí é por conta própria, a gente não está dentro da literatura. Então, assim, talvez aí o Endogain participe desse protocolo no futuro, né? Mas, por enquanto, né, ainda é suposição. Os métodos de revascularização, que vai ser a próxima aula, talvez eles melhorem ainda mais, né? A revascularização em ápice aberto, ela é um procedimento que dá resultado, mas que ainda é passível de sucesso ou não. Então, não pode ser colocado no protocolo de avulsão, né? Para ser colocado no protocolo de avulsão, tem que ter uma taxa de sucesso altíssima. Então, a revascularização ainda é uma possibilidade, não é uma regra, né? Esse estudo do vasoconstritor, se atrapalha ou se não atrapalha, isso pode ser melhor estudado, né? O uso de corticosteroide, talvez a irrigação corticosteroide, ou então o condicionamento da raiz com corticosteroide causando a desinflamação, isso também é estudado. Qual o material obturador, né? Se você vai fazer obturação fora do canal, o dente passou mais de uma hora, então vai fazer obturação também mesmo dentro do alvéolo, com o dente reimplantado. Qual é o melhor material obturador, sabendo que esse dente vai ser absorvido? A gente tem os cimentos biocerâmicos aí como uma boa aposta, mas ainda não tem o melhor material obturador, né? A gutapeste ainda é uma possibilidade. Esse material obturador não está no protocolo da EADT ainda. E, em relação à manutenção do arcabouço ósseo e da gengiva, da saúde gengival, pensando no futuro implante, isso é importantíssimo, né? É uma regeneração tecidual, uma regeneração óssea guiada, né? Então, quando a gente coloca um dente no alvéolo, reposiciona o dente, sabendo que ele vai ser absorvido, que são os casos de trauma após uma hora de trauma, o que a gente está pensando é no futuro desse paciente, na colocação de implante, né? Então, na colocação de implante tem que ter osso, tem que ter tecido gengival sadio. Então, a manutenção disso, como é que vai ser feita, ainda é uma perspectiva futura. Então, a gente tem uma ideia, por exemplo, de tratamentos que podem ser feitos no futuro, mas que estão sendo ainda avaliados. Colocação de pino de titânio no alvéolo para guiar a formação óssea e guiar a risólise, né, a reabsorção radicular. Então, aqui um estudo, por exemplo, mostrando um caso, né, de um transplante, autotransplante dentário. Então, o paciente perdeu os incisivos, o incisivo descido, e aí colocou o canino na posição do incisivo, tá? Porque esse canino já ia esfoliar, já vinha o permanente, e aí colocou-se o canino na posição, porque a raiz do incisivo não estava adequada para isso, tá? O tamanho da raiz não estava adequado para um transplante, para um autotransplante. Então, esse método aqui está sendo utilizado. Então, escolheu-se o canino, colocou-se um pino de titânio, como se fosse numa cirurgia paranodôntica, pela raiz, não se faz nenhum tipo de acesso aqui, e recoloca o dente com esse pino de titânio no osso. E aí faz-se uma contenção do tipo rígida aqui, tá? Rígida, mas não é com fio de aço, aqui é uma malha de titânio. E aqui, o caso, com pino de titânio, com implante imediato. E aí, qual é a função desse pino de titânio? Que 3 anos depois é guiar a reabsorção de forma que não haja infecção e que haja uma formação óssea adequada. Então, esse pino aqui ele não está ósseo integrado, ele está travado no osso só, guiando essa formação. Por quê? Porque se eu começo a ter uma reabsorção óssea aqui, radicular aqui, esse dente começa a ter muita mobilidade,
vai ter uma aceleração dessa reabsorção radicular. E aí eu posso perder osso mais rápido do que eu perderia. Quando se coloca esse pino aqui e fixa-se o dente e a raiz no osso, não há essa mobilidade, a reabsorção ela é controlada. Então, reabsorve-se praticamente quase o dente inteiro e forma o osso de maneira muito melhor. E depois esse pino é removido muito tranquilamente. Não precisa nem de procedimento cirúrgico para isso. E, além disso, ainda há a manutenção do dente no alvéolo, manutenção do espaço, e ainda evita-se uma infraoclusão. Tá? Então, isso aqui tem sido estudado, ainda é uma suposição, uma hipótese, né? Não é ainda, não tem uma casuística muito grande na literatura que possibilite colocar no protocolo de tratamento de avulsão. Vou colocar aqui de novo só a referência aqui, ó, do Dental Traumatology, para quem quiser se inteirar um pouquinho mais do assunto. Né? Quem gosta da área de implante, aí, isso é bem interessante. Bom, falando um pouquinho dos meios de conservação aí, dos dentes avulsionados, a gente tem a solução balanceada de Henck's, que pode ser manipulada, né? Aí a gente tem que mandar manipular. O Viaspan, que é aquela solução que é utilizada para transplante de órgão. Isso aqui, esse Save a Tooth, é vendido nos Estados Unidos, é a solução balanceada de Henck's, mas já com um potinho adequado. Ó. A gente tem uma redinha aqui que coloca-se o dente aqui dentro, né? E aí remove-se o dente sem tocar no dente, já vem uma redinha, e a solução balanceada de Henck's colocada. Isso aí vende nos Estados Unidos, a maioria das escolas tem isso. No Brasil, a gente tem que mandar manipular. Mas na hora da emergência, na rua, em casa, que não tem isso, é o leite, né? É a melhor opção. Depois o soro, depois a saliva. A água, sinceramente, deve ser evitada. Tá? Melhor colocar dentro da boca do paciente do que colocar em água. E como é que vai ser o tipo de reparo? Né? O que a gente espera? Né? E quais são os tipos de reparo que podem acontecer no ligamento em relação ao osso e à raiz e também em relação ao tecido pulpar, caso haja até a revascularização. São vários tipos de reparo. Aqui uma formação de dentina regular, né? A gente tem o processo odontoblástico aqui, ó, os odontoblásticos na posição periférica, o processo odontoblástico aqui em túbulo dentinário, a formação normal de dentina, né? numa formação radicular, né? Num desenvolvimento radicular. A gente tem uma formação de dentina irregular, né? Um pouquinho mais espessa, com túbulo dentinário um pouquinho mais desorganizado. A gente tem a formação de dentina reparadora irregular, com células mais encapsuladas, células mais alongadas, o prolongamento odontoblástico não dentro de túbulo, mas numa massa amorfa dentinária. Isso aqui são só dados histológicos, tá, gente? Isso aqui não faz nenhuma diferença absurda em relação... Isso aqui é mais informação histológica. Até que idade poderia ser feito esse tipo de tratamento? No caso, o tratamento aqui dessa colocação do pino, o ideal é que esse paciente tenha mais de 12 anos de idade, né? E ao completar 18, 17 ali, já pode fazer um implante tradicional, tá? Mas o que se imagina é que ele tenha pelo menos 12 anos de idade para fazer esse tratamento, tá, cara? E aí, após a formação óssea convencional aí, o paciente com 18 anos tira o pino e coloca esse implante aí. Pode ter a formação de osso, ao invés de dentina, né? A gente tem um processo de anquilose, né? Que é esse caso aqui, formação óssea. O osso misturado com cemento também é outro tipo de formação.
Pode ter uma necrose pulpar, e aí as células odontoblásticas aqui já não aparecem mais, ou então uma reabsorção interna. São os tipos de reparo e processo inflamatório, né, de fisiologias que podem ocorrer após o reimplante. Né? Óbvio que a gente sempre espera, em caso de ápice aberto, a formação radicular com a deposição de dentina regular. Né? É o mais importante. Bom, caso tudo der certo, como é que é essa cronologia do reimplante? Após o 4º dia, em ápice aberto, começa a revascularização pulpar. Então, as fibras nervosas e os vasos sanguíneos, eles começam a entrar pelo forame apical e começam a revascularização dessa pulpa. Após a primeira semana, a gente começa a ter inserção gengival e a revascularização alveolar. Né? Então, o osso começa a ser vascularizado naquela região e começa a ter uma inserção das fibras mais relacionadas ao sulco gengival, tá? Não a raiz propriamente dita. Aquelas fibras circulares estão mais presentes ali no terço cervical. Após 15 dias, você já tem 2/3 de inserção radicular. Então, a gente já tem 2/3 de resistência periodontal. Então, o dente já está basicamente fixo. Por isso que a gente remove a contenção após 15 dias, porque a gente já tem uma reinserção de fibra periodontal, já tem um dente mais preso ao alvéolo. Então, a gente já quer aí um início de movimentação fisiológica para inserção e reparo de novas fibras. Então, a gente tira a contenção após 15 dias por causa disso. Tá? Quando a gente coloca lá a contenção por 30 dias, aqueles casos de dente que passou mais de 1 hora, é que a gente já não pensa mais em inserção de fibra. Né? Por isso que são 30 dias. A gente está pensando já que a gente quer uma anquilose. Né? Porque se a gente não tiver uma anquilose, a gente vai ter uma infecção com perda óssea. E 1 mês, 40 dias depois, a gente tem a revascularização pulpar total. Olha como é rápido essa revascularização. Né? E aí, com essa revascularização pulpar total, o desenvolvimento radicular, a formação, o fechamento apical, ele vai acontecer mais rapidamente. Né? Então, esse fechamento apical, após 1 mês, ele começa a ter um desenvolvimento maior. Tá? Então, os sinais de reparo gengival, né, a gente começa a ver 2 semanas após o reimplante. Né? Alterações pulpares, a gente já pode começar a ver alguma coisa, apesar das fibras entrarem ali após, um teste de sensibilidade falso positivo, por exemplo, pode acontecer nos 3 primeiros dias. Por isso que a gente não faz teste. Tá? Então, a gente só faz o teste de sensibilidade, só vai fazer o primeiro teste lá depois de 15 dias. O primeiro teste pode ter um falso positivo. Pode ser fibra C, né, que tá ali naquela polpa, e não necessariamente que a polpa esteja revascularizada. Tá? E aí, a regeneração aqui, como eu falei, celular começa a acontecer após 14 dias e a neural, né, após 1 mês. Então, após 1 mês, a gente já tem uma resposta de teste de sensibilidade, mas a gente pode considerar satisfatória e real, e não mais falsa. Né? Não tem mais falso positivo e falso negativo. Depois de 1 mês, a gente tem uma resposta realmente real. Então, depois de 1 mês, é que a gente pode considerar um teste negativo, a polpa necrosada, caso isso aconteça, e fazer o tratamento endodôntico. Então, só depois de 1 mês é que a gente pode realmente ter noção se a polpa necrosou ou não, e, em caso de ápice aberto, aí, fazer o tratamento endodôntico ou não. Então, aqui, como é que é o reparo dos tecidos periarticulares, aí não é mais a polpa.
Então, primeiro a gente tem a formação do coágulo, né? Isso aí se dá logo após o trauma. Depois a proliferação celular, as células começam a chegar no alvéolo. 3 a 4 dias depois, a gente tem a formação de tecido jovem, tecido conjuntivo jovem. Então, o tecido conjuntivo ele começa a se formar em toda a extensão do alvéolo. Depois de 5 dias, depois disso, a gente tem, depois de 7 dias, a reinserção de algumas fibras do ligamento ali na região cervical. E aí, osteoclastos já podem ser vistos, porque a gente vai ter uma remodelação óssea, né? Não que a gente vá ter uma perda óssea, mas uma remodelação óssea, né? Depois de 15 dias, começa a reinserção das fibras radiculares, aqueles 2/3 que eu comentei. E depois disso, né, depois de todo esse processo, é que a gente pode começar a perceber algum tipo de reabsorção, né? Depois de todo esse processo acontecer, então, depois de 15 dias, que a gente pode ter algum tipo de lesão periapical formando, né, algum tipo de infecção, mostrando que possa levar a uma reabsorção inflamatória. Tá? Então, aqui seria o reparo ideal, né? Os odontoblastos aqui na periferia da polpa, normalmente, né? Os restos epiteliais malacês, isso aqui é histologia, tá, gente? Restos epiteliais malacês na sua posição adequada, sem muita transformação para virar cisto ou reabsorção alguma coisa. Os cementoblastos também aqui aderidos, né? A junção cemento-esmalte adequada, isso seria o reparo ideal. E aqui problemas podem acontecer caso o reparo ideal não aconteça, né? Cementoblastos e restos epiteliais malacês destruídos, causando reabsorção externa ou formação cística também. Então, se o cemento ele é destruído, o osso começa a ter contato com dentina. Osso e dentina são corpos estranhos entre si. Então, o osso começa a trocar dentina, o osteoclasto começa a atuar, e aí começa a haver uma reposição aí, de osso por dentina, a reabsorção começa a acontecer. Se apenas pode acontecer dos cementoblastos serem destruídos, e aí ficarem só os restos epiteliais malacês, né? E aí a gente não vai ter formação mais de cemento nessa região, uma reabsorção apical pode acontecer, e também a formação cística, por causa dos restos epiteliais malacês. Caso haja um defeito, um trauma muito forte de odontoblasto, pode acontecer uma reabsorção interna, né? Ou a perda da vitalidade pulpar. E se isso acontecer na superfície dentinária cervical e haja algum tipo de disposição dentinária ali, por perda de cemento, pode acontecer uma reabsorção cervical também, né? Então, isso aqui seria o quadro indesejado, né, do reparo. Então, a gente pode ter um reparo aqui com o ligamento periodontal preservado, aqui a reabsorção óssea, reabsorção radicular, desculpa, aconteceu uma remodelação muito parecida aqui, por exemplo, com tratamento ortodôntico, né? Nem sempre o ápice vai ficar afunilado da melhor maneira. E aqui, ó, a diminuição da luz do canal. Então, não houve uma calcificação completa, né? Mas houve uma diminuição da luz do canal. Por quê? Porque os odontoblastos começaram a atuar de forma mais intensa, né, devido ao trauma. Então, começaram a formar dentina como mecanismo de defesa, né? Então, é uma formação atípica. Então, isso aqui seria um tipo de reparo, pelo menos do ligamento normal. E aqui, no caso, reabsorção, né? Mostrando aqui a reabsorção acontecendo. A gente vê aqui umas lacunas na radiografia, como se fosse um espessamento do ligamento periodontal um pouquinho mais amplo. Isso vai acontecer
no caso de ápice fechado, em 90% dos casos, a reabsorção vai aparecer essas lacunas aqui, né? Não vai ser aquela reabsorção bonitinha ali com o ápice. Conforme o ápice vai reabsorvendo, o osso vai formando, vão aparecer espaços aqui que não necessariamente significam infecção, né? E o som pode até ficar normal, porque a gente tem a presença do ligamento, né? Mesmo com uma reabsorção acontecendo, tá? Bom, gente, e essa reabsorção, ela não tem, a literatura não mostra assim em quanto tempo ela pode acontecer, né? Quando ela para, por que para. Uma reabsorção inflamatória, ela pode parar se os micro-organismos forem eliminados, né? Então, aquele caso de você estar trocando medicação intracanal, né? E aí, um dente traumatizado, reabsorção, está trocando medicação intracanal. A gente está falando de reabsorção, não é mais de trauma, né? A gente está reabsorvendo, você coloca a medicação intracanal e você diminui a infecção, essa reabsorção pode até parar, né? Mas no caso de trauma, quando a reabsorção é externa por substituição, não é reabsorção inflamatória, aí o tempo de reabsorção, a velocidade que isso vai acontecer, o padrão, né? Isso aí a gente não tem nenhum tipo de previsibilidade. Claro que se a gente tiver aí mais trauma na região, então se o paciente usar aparelho ortodôntico, tiver parafunção, isso aí vai ser acelerado, né? Mas em condições normais, o tempo para reabsorção radicular não é muito bem visto, não se sabe muito bem. Bom, gente, então a gente viu aí, né, mais ou menos 1h30 de aula. É óbvio que na semana que vem, quando a gente for falar de revascularização, eu vou falar um pouco mais ainda sobre isso. Eu tirei um pouquinho dessa parte de avulsão aqui e vou jogar para a parte de revascularização, principalmente medicação intracanal, pasta antibiótico, para não alongar muito essa aula, porque a aula online ela tem que ser mais curta, né, para não cansar muito. Então, o básico, né, de avulsão, o que eu falo básico? Isso é o que o especialista deve saber, né? E aí a gente vai correr atrás em relação ao artigo, caso clínico, uma série de coisas. Mas o básico que o especialista deve saber, até o mesmo clínico, são as normas de ADT, né? O que fazer em caso de avulsão, quais são os primeiros procedimentos, né? Acompanhamento, tipo de contenção, quando tratar o canal, quando não tratar, qual o tempo de contenção, o que se espera, tipo de reparo. Então, isso que a gente viu hoje aqui é o que tem assim de fundamental, não vou dizer básico, vou dizer fundamental, né? E aí a gente corre atrás, né, através de artigos de novidades aí, né, de novas tendências aí da EADT. Esse guideline, esse guia da EADT, ele é de 2017, então é um guia bastante recente. O outro tinha sido 2007, então 10 anos depois foi criado, então tem só 3 anos, 2017, então um guia recente, né? A gente tem novos estudos que foram realizados, então tudo que foi dito aqui é o que se faz hoje em dia, fora, né, procedimentos alternativos, como a revascularização, como a colocação desse pino, que não está no guia, não está nas normas da EADT. Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje, né? É sempre bom estar com vocês, mas é sempre estranho essa aula online. Eu fico conversando aqui com o computador, mas é isso, né? Não tem outro jeito. Semana que vem, revascularização, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso e falar um pouquinho mais sobre alguma dúvida que tenha ficado de avulsão aí. Tá? Revascularização e avulsão são temas muito ligados entre si. Bom, gente, alguma dúvida? Consigo, Kátia. A única coisa que eu coloquei lá no grupo é que essas aulas de 1h30, elas ficam ali com 2,5, 3 gigas quase de aula. Então, eu tenho que comprimir essas aulas. Eu tenho que diminuir a resolução delas para poder
mandar por e-mail, né? Que o e-mail ele só suporta 25 megas e o WhatsApp também. Então, uma solução que eu estou vendo é colocar no Google Drive e vocês terem acesso no Google Drive, porque se eu diminuo muito a resolução para transformar uma aula de 3 GB em 25 megas, acontece o que aconteceu com o vídeo que eu coloquei, que ficou sem foco. As pessoas não conseguiam ler o texto, né? Então, eu acho que o que eu vou fazer é colocar, disponibilizar no Google Drive ou então no canal do YouTube, que eu acho que suporta, eu tenho que confirmar isso, eu não tenho certeza, mas eu acho que suporta um pouco mais do que 25 MB. Eu tenho que confirmar isso. Então, ou eu vou deixar no canal do YouTube dar certo, né? ou no meu canal do YouTube, mas se for para o meu canal do YouTube, se for para dar certo, vai para o meu de qualquer maneira. Ou então no Google Drive. Eu vou tentar colocar no YouTube, o único sinal aí vai ser a resolução, né? Se eu tiver que baixar muito a resolução e tiver dificuldade com a qualidade aí vou deixar no Google Drive mesmo para vocês poderem ter acesso. Tá? A gente teve, que eu gravei, a gente teve aula de cone único e lima única, se eu não me engano, agora não lembro as outras, mas eu gravei todas. Então vou disponibilizar todas as aulas que eu dei aqui para vocês, eu gravei. Então vou disponibilizar todas elas, ou no Google Drive ou no canal do YouTube. Tá? Então, gente, a gente fica aí com essa última imagem sobre a evolução, né? A gente está sempre em busca de novas informações, a gente não esgota nenhum assunto, não é essa a intenção. A intenção é o que eu falei para vocês aqui, é o que vocês devem saber, né? Vocês precisam saber. A gente deve sempre saber mais, né? Mas a gente precisa, no mínimo, saber isso que eu falei para vocês. Então, procurem, Fabiana, principalmente, vai fazer a monografia em relação à avulsão, né? Vai ter muito mais informação sobre isso, né? Para discutir. Então, a gente tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos. Gente, então, fiquem com Deus. Agradeço a todos aí a paciência até agora. E a gente se encontra na quinta-feira que vem, no mesmo horário. Tá? Tudo de bom para vocês. Fiquem em casa e se cuidem. Grande abraço para todos.